Hoje eu quero compartilhar, apesar de ser praticamente fechamento aí da nossa imersão, ou da nossa conferência profética, e aí nós focamos na visão do avivamento. Você que não esteve na sexta nem no sábado, nós estamos falando sobre um mover de Deus em nossa vida, independente se você veio sexta ou sábado, você que visita, você que tem professa uma outra fé, nós amamos você, respeitamos. E o que nós estamos falando aqui é sobre um mover de Deus. Eu estou deixando os visitantes, as pessoas à vontade, porque o que você vai ouvir que não tem nenhuma relação com placas ou com teologia que a gente professa ou que pelo menos a gente defende. Eu acredito que isso é uma coisa ou é um assunto que abrange todos nós. Hoje eu quero falar sobre relevância. Qual é a relevância que você tem? Qual é a relevância que você exerce? A pergunta talvez seja, se você saísse do ambiente onde você está, do seu trabalho, da família, do bairro, da sua casa, se você saísse, qual a falta que você faria ou qual o sentimento que as pessoas teriam? Eu saio para viajar e eu sei que a igreja sente falta de mim, a minha família sente falta de mim. E muitas vezes não é apenas a falta do que eu faço, é a falta da pessoa. Lá em Atos vai dizer que Davi serviu ao seu tempo, assim como Jesus serviu ao seu tempo. E a grande questão é se a igreja está servindo ao propósito dela, se eu e você estamos servindo ao nosso propósito. Confesso que quando, na realidade, pastor Denis, essa data está marcada no meu coração há 2 anos atrás. Por quê? Nós fizemos alguns trabalhos aqui, mas a data sobre a questão da imersão profética que fizemos o ano passado, então foi 1 ano, então. Foram 2 anos vendo a imersão, e é o 2º ano que a gente faz a imersão. E eu espero que, independente de eu esteja aqui ou não, que seja eu que for pregando ou não, que vocês continuem com essas conferências proféticas. Eu vou dar testemunho do Tom Sampaio, conversando com a pastora, que já foi seu líder 10 anos, Jocum. O Tom é uma pessoa apaixonante. Mais de 10 mil pessoas alcançadas por Jesus. Há uns meses atrás ele foi na minha cidade, e eu tive o privilégio de levá-lo para almoçar, e caminhar com o Tom é uma coisa séria. Onde ele chega, ele vai pregando o evangelho. Mas, em especial, nós chegamos a um supermercado que ele queria comprar alguns itens de material pessoal, né? E algumas coisas. E nós chegamos no supermercado da minha cidade. E quando ele foi passar ali no caixa para pagar as compras, ele olhou para a caixa e falou: Jesus é bom. E começou a desenvolver uma conversa. De repente, quase a metade do mercado ali, da frente do mercado, não todo o mercado, mas a frente do mercado, nós estávamos orando, e a menina tinha uma dor na coluna muito forte, e o Tom começa a orar, e a perna dela começa a crescer. Eu tenho esse vídeo no meu celular. O Tom é um homem usado por Deus, em milagres, em conversões, é um cara de grande relevância na nossa geração. Então eu estou dando testemunho do Tom Sampaio, um homem com um amor extraordinário por Jesus e por almas. Talvez no Brasil a gente não tenha uma pessoa que tenha no seu currículo um número de almas alcançadas de forma pessoal igual o Tom. Tanto que ele faz o CPF, né, que é um programa. Mas eu quero dar testemunho desse homem, porque eu estou falando de relevância. E para termos relevância e vivermos a nossa vida cumprindo o nosso propósito, é inevitável os ajustes. Desde a sexta-feira nós estamos sendo ajustados por Deus. Porque Deus vai ajustar, Deus vai investir naquilo que Ele acredita. E faz parte o ajuste na vida de qualquer pessoa. E aqui, longe de ofender a minha geração,
ou qualquer outra pessoa, a nossa geração, e para mim geração é quem está vivo, a Bíblia fala que o Senhor nos chamou desde o ventre da mãe, lá em Jeremias, 1, versículo 3 e 4, eu te chamei desde o ventre da mãe. Mas também, ele vai falar aqui, em João 1, versículo 12, João 1, 12, 13 e 14, ele vai falar que o justo florescerá como a palmeira, na sua maturidade ou velhice darão muitos frutos. Então não importa se no ventre, ou não importa se você está avançado em idade ou maduro em idade, se você está aqui, ainda existe um projeto, um plano de Deus para a sua vida. É aquela máxima, enquanto nós estamos respirando, o Senhor pode fazer. E se pararmos de respirar, Ele pode fazer da mesma forma que Ele pode ressuscitar. É isso que nós cremos. A eternidade para nós é uma visão do futuro presente. E por que eu estou falando de ajuste? Eu sou um esportista, estou com 51 anos, sempre fiz esporte. E agora, de um tempo para cá, eu fui graduado no jiu-jitsu, faixa marrom de jiu-jitsu. Comecei cedo no jiu-jitsu, parei, retornei, já com idade, mas decidi não parar mais. Eu aprendi uma coisa no jiu-jitsu, pastor Denis. Os melhores atletas, e acabei de receber agora uma mensagem de um dos atletas da nossa academia, campeão. A diferença de um atleta e outro, de um campeão e outro, está no ajuste. A forma como você pega no kimono, a forma como você aplica o golpe, a forma como você ajusta no seu oponente determina a sua vitória. Então eu estou falando para você que a vitória e a derrota pode depender de apenas um ajuste. Uma coisa que Deus nos ajusta na nossa vida pode fazer toda a diferença. Fiz boxe 5 anos, Cris. O boxe é um pouco diferente. O boxe é posicionamento. Já contei a história, e aqui eu vou falar para você que eu quero pregar de uma forma mais livre hoje. Fiz boxe 5 anos, e eu não sei se eu já contei para os homens aqui uma pancada que eu recebi de um atleta mais leve do que eu. Toda sexta-feira à tarde, nós tínhamos o que nós chamamos de luva. E o que era luva? Era onde os atletas, os lutadores, treinavam toda semana, e na sexta-feira nós iríamos combater um com o outro. Eu, na época, estava com 73 quilos, mais malhado, mais enxuto, mais rápido. E eu fui escolhido para treinar, para lutar com um rapaz bem mais leve do que eu. O nome não era agradável, mas o atleta era de ponta. O apelido da academia era Gardenal. Dava para imaginar por quê. Gardenal, desse tamanhozinho. Na época, salvo engano, ele tinha 56 quilos, 55 quilos. O olho estava chupado de tão magro que era. Gardenal ficava parado, ele ficava assim, ó, trepidando. E aí me botaram, Cris, uma luva de 12 onças, pesada, quase 600 gramas, de crina de cavalo. Porque o enchimento era de crina de cavalo, e botaram em Gardenal uma luvinha pequena, rapaz, parecendo uma bolinha de ping-pong. Eu entro no ringue com Gardenal, um gigante, e eu ouvia lá pela adrenalina, vai morrer, vai morrer. Eu falando, gente, eu vou matar Gardenal. A torcida parece que estava ao meu favor. De repente, Gardenal batia e saía. Ele parecia, era uma piaba, você já viu uma piaba na água? E parece que 1 minuto era um século. Mas de repente a luz para mim se apagou. O meu disjuntor foi apagado. Eu caí no chão, para trás, e vim acordar depois de uns 2 ou 3 segundos, porque a pancada é assim.
Eu tomei uma pancada na ponta do queixo. E o olho começou a sair lágrima, porque pancada no nariz e no queixo provoca, né? E eu levantei, assim limpando a luva, e aí o pessoal foi me segurando, e eu já não enxergava a Gardenal, e eu me lembrava, vai morrer, agora eu entendia com quem era. Aí o meu mestre, né, o professor, me colocou naquela cadeirinha, naquele banco, que nós chamamos de segundo fora, e eu falei assim para ele, meio estatalado, Raul, eu caí. Ele falou, eu vi. Falei, Raul, o cara me bateu. Ele falou, eu também vi. E eu eufórico ainda, e ele me perguntou assim, Helder, por que você caiu? E eu respondi, porque ele me bateu. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério para você, porque ele me bateu. Depois que eu parei, escute essa. Depois que eu parei, ele falou, eu vou te ensinar uma das lições mais preciosas de alguém que quer vencer. Você caiu porque os seus pés estavam juntos. Se os seus pés estivessem separados, você não teria caído. A tua base determina se você fica de pé ou se você cai. A tua base determina tudo. A pancada do rapaz não teria efeito se você tivesse na base. Por que as famílias têm caído? Base. Por que os homens têm caído? Base. Por que as pessoas não têm dado certo no casamento? Base. Se a nossa base não estiver sólida, se nós não estivermos alicerçados na rocha, possivelmente qualquer pancadinha vai nos derrubar. E eu quero ler um texto com você. Efésios 4,16. E nós usamos a igreja como corpo, o corpo de Cristo. Todos nós usamos a família como corpo familiar, corpo corporativo. Nós sempre usaremos, para falar sobre uma estrutura, uma das nomenclaturas que nós usamos é corpo. Eu quero lançar essa mão dessa nomenclatura, dessa colocação. Dele, Jesus, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce edificando a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pode deixar o texto para mim, por favor? Me leva a pensar que a igreja não é diferente da família, não é diferente do meio corporativo. Eu quero crer que qualquer lugar que você vá, precisa-se de ajuste, precisa de crescimento. Agora nós acabamos de ver a apresentação de mais uma filha, aí mais uma neta, e eu cheguei para ele e falei assim, quando é que vem o menino? Ele falou, não, lá em casa macho só é o cachorro, porque até, né? Mas quem sabe? Não, né? Mas a família está crescendo, os netos estão crescendo, a igreja está crescendo, a empresa está crescendo. Assim como o crescimento nas outras vertentes da sociedade estão crescendo, a violência está crescendo, o amor, o esfriar o amor está crescendo. Há um crescimento em várias áreas da vida. E eu tenho entendido que a nossa maturidade, o nosso posicionamento, as nossas bases precisam ser realmente revistas e ter uma nova visão. Precisamos repensar o formato que nós estamos caminhando, vendo hoje um vídeo interessante, que há 30 anos atrás, nós não tínhamos tanta tecnologia, e parece que as crianças eram imortais, arrancava a cabeça do dedo, mas vivia, tomava queda de bicicleta, mas parece que era tudo imortal. Tínhamos a televisão que, para ser colorida, colocávamos aquela tela na frente, que era de seletor, para você assistir à noite, tinha que ligar de manhã para ir esquentando os tubos. Mas
Conversando com a pastora Olga pela manhã, ela me falando sobre como a família se reunia junto do fogão a lenha para ouvir as histórias. Avançamos em tecnologia, mas perdemos em caráter. Antigamente, saindo de casa, qual era o filho que não dava benção aos pais? Quem era o menino, ou a menina, ou a pessoa que o pai falava, e ela falava assim, me deixa mãe, ou me deixa pai, ficava sem dente. Acordava no hospital, calma, calma, foi sua mãe, mas está tudo bem. Não é assim? Bastava um olhar, não era de intimidação, era de respeito. Ganhamos em tecnologia, onde para nós conversarmos dentro de casa, basta ter um WhatsApp, e eu estou no quarto, ela está na cozinha, eu não vou até a cozinha, ela não vem no quarto, a gente manda mensagem. E vocês repararam que a tecnologia está nos fazendo ficarmos menos tolerantes? Graças a Deus vocês não fazem isso. Eu faço, eu sou um pecador, eu confesso. Um áudio de 5 minutos, eu tenho que botar na velocidade 2, pelo amor de Deus. Vocês não fazem. Velocidade 1, velocidade 2. Porque cada vez mais nós estamos nos provocando a ser mais rápidos, a sermos mais intolerantes. Quem é que ouve um áudio de 5 minutos, gente? Fala assim, eu ouço. Quem é? Conhece algum herói? No 1? Rapaz, você é um vitorioso. Achei um. Eu quero ver isso na constância. Como eu gosto de ler, eu li até bula de remédio. Hoje, se me mandam um texto, eu tenho que saber o assunto, porque não dá tempo mais ficar, gente. Cada vez mais nós estamos caminhando para as coisas mais rápidas. Hoje é uma questão mais fast food. Comida rápida. iFood. E claro que você não faz igual a maioria que pede um lanche e fica acompanhando no aplicativo onde é que está. Você faz? Sério? Não. Ainda liga para lá dizendo que está demorando. Por que eu estou falando isso? Tem um porquê disso. É porque a vida está passando pelos nossos olhos. A vida está passando muito rápido. Eu quero que você diga algo para a pessoa que está do seu lado. Fale assim, você se deve uma vida. E a minha pergunta para você que se deve uma vida, você está vivendo ou está existindo? Você está vivendo ou está existindo? Porque se você não acordar pela manhã e ver um propósito na sua vida, enxergar que tem algo grande para você continuar fazendo, se você acordar pela manhã e não olhar ao redor de você e sentir que você tem relevância, que Deus te fez com um propósito e que você tem muita coisa para conquistar, então eu posso falar que talvez você esteja mais existindo do que vivendo. E a grande questão é que nós estamos sendo ajustados, unidos. Graças a Deus na Bahia tem, aqui não tem. Para que maior desafio do que família? Viver na unidade da família. Rapaz! Agora inventaram um cadeado para tampa de Coca-Cola, porque você toma um pouquinho de Coca-Cola, bota na geladeira, e parece que o inimigo vai lá no ouvido de alguém e fala, tem Coca-Cola na geladeira. E aí você fica esperando para você tomar coca, chega lá, não tem mais. E quem foi? Foi aquele cunhado que acorda meio-dia na sua casa, que parece que a campanha de 7 semanas na tua casa, não sai de lá. É os filhos, minha senhora, que deixa a casa dele e fala, mãe, não avisa não, vou almoçar. E quando vem, come tudo, parece aquelas formigas cortadeiras, e a mãe não pode falar nada, meu Deus, a feira da semana. Os gafanhotos da família. Você quer ver família? Junte um dinheiro
na caderneta. Parece que há uma telepatia, alguém liga lá, parece que descobre que você está com algum dinheiro guardado na caderneta. E aí pede emprestado. Parecendo quando tinha aquelas máquinas fotográficas que tinha 12 e 24 posições, lembra que tinha que tirar? Que a pessoa pedia para tirar foto dela. Família é um desafio. Mas foi ela que Deus te escolheu para estar. Igual Noé na arca em Gênesis 7. Deus pede para entrar na arca e ele separar puros e impuros. Gênesis 7, versículo 1, 2 e 3. Vida financeira. Ô desafio. Para andarmos certos, corretos. Abrindo o coração sobre desafios financeiros. Nessa pandemia nós tivemos muitas experiências fortes. Muitas. Nós tivemos que ajudar muitos pastores, tivemos que fazer muitas cestas básicas para as pessoas, assim como está acontecendo no sul com a enchente. Imagine se nós tivéssemos condição de fazer isso. Mas, se Deus nos desse condição de dividirmos aquilo que Ele nos dá para ajudar pessoas, mas é um desafio, queridos, é um desafio. Saúde? Graças a Deus, eu tenho escutado e visto e vivenciado que Jaraguá do Sul é abençoada na área da saúde. Eu tenho escutado em alguns cantos. Mas se você for em algumas cidades da Bahia, em outras cidades, pessoas morrem no corredor do hospital. Eu estou citando isso porque eu quero que você enxergue um quadro geral de ajustes. Se nós temos que ajustar a divisão da sociedade, na nossa saúde, nas nossas finanças, com tudo, todas as áreas, seja business, imagine o nosso ajuste com Deus. Como nós nos relacionamos com Ele. Eu quero contar mais uma história. Essa não vale você rir. Todos os meses, do dia 1º ao dia 3, eu faço o meu jejum. Eu dou minhas primícias do mês para Ele, para o Senhor. E há uns anos atrás, Olga, eu tinha um costume de fazer jejum retirado. Costume de sair para fazer jejum. E eu decidi naquela ocasião específica ir para uma fazenda de um amigo. Peguei uma barraca, peguei 6 litros d'água, peguei o celular só para fazer algumas anotações e fui para essa fazenda. Ele me deixou na sede. A sede em um ponto alto. Eu andei um pouco, desci um vale. Lembre desse vale. Desci um vale, subi uma montanha e olhei para aquele platô. Tinha uma árvore com sua copa bem bonita. Eu cheguei, era de manhã cedo. Era na quarta-feira pela manhã, salvo engano. Era quarta, quinta... Não, eu cheguei, foi na sexta-feira. Sexta, sábado e domingo. Ou foi na quinta. Me lembro que foi um tempo desse, que culminou a minha volta no domingo. E mais ou menos com 60 quilos nas costas, eu desci, subi e vi aquela árvore. Montei a minha barraca debaixo da árvore. E fiquei ali orando. Cheguei de manhã. Deu para colocar uma lona preta por baixo, estiquei bonitinho e fiquei ali orando, buscando ao Senhor. Como era muito cedo ainda, eu não quis pegar lenha, para pegar um pouco mais tarde. Fiz o reconhecimento da área e fui orando. Quando eu olhei, 2 horas da tarde, bateu o cansaço, eu deitei. Aquele cochilo pelo cansaço. Quando eu acordo, parece que eu dormi uma eternidade. Quando eu acordo 4h30, parece que não passa o tempo. E eu fui orando e lendo. Cai a noite. Quando eu percebo, na noite,
caiu aquela neblina. Então a lenha estava molhada. Eu falei, não tem problema. Fiquei na barraca, li a Bíblia um tanto. De repente, começa a chover. É igual Forrest Gump, né, o contador de história. Começa a chover. E a minha noite foi segurando a barraca para ela não voar. Gente, eu fui buscar Deus. Eu fui jejuar. Eu esperava, pastora Olga, que ele viesse, que um anjo viesse, e que eu ia sair lá cheio de pregações, que iriam falar para vocês, ou se não, alguns, quem sabe, alguns seminários, e a minha noite foi tentando salvar a roupa para não molhar, porque a água vinha e fazia enxurrada na lona preta, e eu passei a noite. E o vento soprava, e eu segurava a barraca, e a primeira noite foi essa. Eu torcendo para chegar pela manhã, e eu fui vencido pelo cansaço, umas 5 horas da manhã, umas 4:30, 5 horas, fui vencido pelo cansaço, e eu deitei encolhido sobre as roupas, com a Bíblia abraçada ao peito, para não molhar a Bíblia. Quando dá de manhã, que eu ouço os passarinhos, que eu abro o zíper, eu dou de encontro com um boi. Lembra do boi da cara preta? Encontrei lá. Ele não foi com minha cara. Como é que eu saio agora? Como é que sai? E tome sol agora. O negócio começou a esquentar na barraca. E eu percebi que era ali que o animal dormia. Os animais dormiam debaixo daquela árvore. Agora eu sei literalmente o que é o purgatório. Porque carrapato e pulga, onde eles dormem, os carrapatos e as pulgas acharam que ia dormir comigo. E a minha perna ficou toda cheia daqueles miúdos. E eu sou alérgico. Mas eu fui buscar a Deus. E Deus não dava uma palavra, Deus não me respondia. Eu não conseguia escrever nada. E passou-se o primeiro dia. Na metade do segundo dia, não pude pegar lenha, porque a lenha estava molhada. Eu não trouxe nenhum polaramine, nada antistamínico, porque eu não sabia o que ia acontecer. Continuei lendo a Bíblia, continuei orando, mas chegou um ponto que já não entendia mais o que eu estava lendo. A oração já tinha acabado, o argumento. Não tinha escrito nada. Não podia tirar a barraca do lugar, porque não tinha outro lugar. Até que chegou às 18 horas. E quando eu olho para as 18 horas, quem é que vem? O boi da cara preta. Eu entro na barraca novamente. E a minha segunda noite foi a noite da angústia, do questionamento. Será, Deus, que eu preciso fazer isso? Será que para te buscar é necessário passar por uma situação dessa? Eu não podia te buscar no quarto? Eu não podia te buscar na igreja? Será que eu estou fazendo voto de tolo? E decidi, no meu coração, que na primeira oportunidade que eu tivesse, eu não ia terminar os 3 dias. Eu ia embora. E mais uma vez, a noite foi difícil, com água. Agora eu já não tinha mais roupa limpa. O que me restava era estar dentro da barraca à noite. E quando o gado saía para comer, eu saía para esticar as pernas. E ali eu orava, eu chorava. E eu pensei em desarmar a barraca no segundo dia. Mas eu sabia que se eu desistisse de algo, a desistência é sistêmica. Se eu desistisse naquele momento, em outras áreas da minha vida eu ia desistir. E eu quero te dizer o seguinte: você que tem costume de procrastinar e de desistir, você precisa dar uma parada na sua vida de desistência, porque é sistêmico. Eu tenho uma palavra de Deus para você: não desista, suporte mais um pouco.
E eu decidi, eu falei, eu nunca desisti de nada. E se eu desistir agora, eu vou ser um desistente inveterado. E rompi aquele dia. No domingo de manhã, me lembro como é domingo de manhã, porque 3 dias antes do domingo seria na sexta-feira, né? Mais 24 horas. Eu acho que eu cheguei lá na quinta-feira, alguma coisa assim, não me lembro o dia certo. No domingo de manhã, a chuva continuou à noite, só que eu tinha que ir embora. Todo picado por carrapato e pulgas, eu tive que desarmar a minha barraca em meio a fezes de animal, a carrapato. Porque eu poderia deixar tudo para trás. E eu enrolei tudo, encharcado, a lona preta, a barraca pequena, com roupa, coloquei naquela mochila de costa de viajante. Eu vinha com 60 quilos mais ou menos. Agora encharcado, imagine com quanto. Sem comer 3 dias. Todo picado de inseto. E pior, sem ter escutado a voz de Deus. Eu coloquei aquela mochila nas costas. Lembra do vale? Desço do platô. Desço ao vale, mas eu tinha que subir. Chuva. E muitas vezes naquela subida, pastor Denis, eu ia de joelhos na lama, e eu tinha que, o oxigênio faltava, eu quase desmaiava, eu tinha que virar a mochila de costas e olhar para cima, e deixar a chuva cair no rosto. E eu falei, eu não posso parar aqui, não vou morrer aqui. E eu virava novamente, para minha subida eu demorei quase 40 minutos, respirando. E o que mais me doía não era a picada do inseto, não era a debilidade por não ter comido, nada disso. O que mais me doía é porque eu não conseguia ouvir a voz de Deus. E eu me questionava todo o tempo, eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer, te buscar? Eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer, é te adorar. Eu deixei tudo, 3 dias para estar aqui, e ele não me respondeu absolutamente nada. Olhava para o caderno com as datas do dia, mas sem uma linha escrito. Nem textos bíblicos eu transcrevi. Depois de muito esforço, cheguei na sede, o meu amigo foi me buscar, eu entrei no carro, queridos, ele falou, rapaz, não podia nem trocar de roupa, cabelo todo esgaranhado com lama, com esterco. E ele me deixou em casa. Quando eu cheguei em casa, eram as 7 da manhã, umas 8 da manhã do domingo. A esposa estava saindo para a feira. E ela falou, filho, você está chegando, eu estou saindo para a feira. Eu falei, pode ir. Queridos, eu peguei aquelas coisas, o material de camping, joguei no quintal da casa, nós tínhamos um quintal, no fundo, de cimento grosso. Joguei tudo lá e fui para o banheiro tomar uma ducha quente. Eu me apoiei as mãos no azulejo e deixei a água quente cair. E eu via os carrapatos, a sujeira, saindo junto com a água, e eu chorando. E eu perguntava, por que o Senhor não falou comigo? Eu só queria que tu me desse uma frase. Se o Senhor falasse assim, olha, eu estou contigo, para mim já era o bastante. Depois de ter tomado banho, um banho demorado, a coriza no nariz de choro, eu me sentei na cama, e na nossa casa tinha uma janela de madeira, que ela tinha algumas rachaduras, e que o quarto escuro, o que iluminava, era a fresta de luz que entrava pelas fissuras da janela, parecendo o mito da caverna de Platão, né?
a fogueira que iluminava o ambiente. E eu me sentei, botei o travesseiro nas costas, me sentei. E ali eu comecei a chorar. E a minha pergunta era só: por quê? Eu sei que alguns que estão aqui estão fazendo a mesma pergunta na sua vida: por quê? A grande questão não é o porquê, para quê? E de repente, pastora Geórgia, o quarto escuro, só aquela fresta de luz entrando pelo quarto, eu percebi que o ar ficou mais pesado. Você já teve a experiência de ouvir o silêncio? E deixa eu falar uma coisa para você: o silêncio de Deus é ensurdecedor. Só quem experimentou o silêncio sabe. E de repente, eu sentado na cama, eu percebo a presença dele. E ele quebra o silêncio de 3 dias. E ele me diz assim claramente: você sabe o porquê disso? E eu comecei a chorar. E eu falei assim: é porque eu não sou digno. É porque o Senhor me conhece. E aí o ser humano começa a contar as suas mazelas. E às vezes, quando ele termina de contar as mazelas, ele vai contar dos feitos: porque eu fiz isso, porque eu sou assim. É assim, nós não matamos, não roubamos, nós não falamos mal de ninguém, mas porque isso acontece. Nós queremos justificar toda a nossa vida pelos nossos feitos ou falhas. E ele me disse assim: pegue o caderno e a caneta. E de repente, eu começo a escrever, e escrevo mais de 1 hora sobre o amor. Mas a minha pergunta e a sua pergunta é justamente: por que 3 dias sem me falar nada? E ele me responde, e que é isso que eu quero pregar para você, para encerrar. Falei pela manhã. Ele me disse assim: olha, eu queria que você experimentasse o que eu experimento em muitos lugares. O que o Senhor experimenta em tantos lugares? Ele me perguntou: o que você sentiu lá em cima nesses 3 dias? Eu falei: solidão, tristeza. E parece que ele ficava esperando eu realmente falar o que ele queria ouvir. Quando eu falei, Olga, indiferença, ele falou: é isso. Você achou que eu estava indiferente a você por não te responder. Você achou que eu estava indiferente em você fazer um sacrifício por mim e eu não estar lá. E ele me disse: o que você acha, como eu me sinto no meio do meu povo? Experimenta o que eu experimento em cultos. Experimenta o que eu experimento em algumas casas. Experimenta o que eu experimento em alguns lugares. A indiferença do meu povo. A indiferença à minha presença. A grande lição para mim é que naquele dia ele me fez sentir o que ele sente em muitos lugares da nossa vida. Não sermos, melhor dizendo, indiferentes a ele. Se você vem num culto como esse, se você está em sua casa, se você está no teu trabalho, perceba uma coisa: a presença dele está, e você não pode, eu não posso ser indiferente a isso. O nosso tema é avivamento. E se tem algo que mata qualquer condição de experimentarmos o novo de Deus, é a indiferença. Você pode professar qualquer tipo teológico ou de fé, mas ser indiferente a Deus é negar aquele que te gerou, aquele que deu a vida por mim e por você. E eu escolhi essa palavra porque eu já contei essa história aqui.
Por que eu escolhi essa palavra para encerrar? Eu não estou repetindo por falta de palavra. Eu estou repetindo por um motivo só. Porque eu entendi que o ciclo se fechou. Nós estamos vivendo em outro tempo. E nós temos que ter cuidado para não contarmos as mesmas histórias de diferença. E por que eu sei que eu já contei aqui? Porque da última vez que eu contei isso, nós estávamos falando sobre presença de Deus. E agora nós estamos falando sobre avivamento. E avivamento tem a ver com presença. Quem sabe eu não conte essa mesma história na próxima vez? Porque nós temos contado histórias da nossa vida repetidamente. Nós estamos repetindo ciclos de experiências. E talvez eu precise mudar a história, ou nós precisamos mudar de atitude. Será que nós vamos contar as mesmas histórias para os nossos filhos, nossos netos? Um corpo bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edificando a si mesmo. Sabe, queridos, nós temos que começar a tomar alguns posicionamentos em nossas vidas. Para mim, o que fica marcado na vida de uma igreja que precisa viver um avivamento é erradicar por completo a indiferença. Você que é membro dessa igreja, você que é visitante, você que quer romper na sua vida de qualquer forma, comece a rever sobre a sua vida aquilo que faz sentido, que tem relevância. Não seja indiferente àquilo que Deus ele tem permitido você viver. Se você está respirando, tem um motivo para isso. A única coisa que eu não gostaria que você experimentasse é que você passasse essa vida sem ver um sentido, que você acordasse amanhã cedo e não sentisse, não vislumbrasse o sentido para a sua vida. Ou se você tem um sentido e tem um propósito, cumpra. A maior frustração do ser humano é olhar para trás e ver que a vida não valeu a pena. Você está vivendo ou está existindo? É a grande pergunta. Mas o meu sofrimento está demais. A minha luta está demais. Que bom. Eu te falo porque é bom. É porque enquanto você está tendo luta, está sendo difícil, existe algo sobremodo excelente guardado para mim e para você. Porque está escrito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Hoje é ceia. Eu já vou convidar o pastor Denis para a ceia. Qual é a relevância que você tem nesse momento para a sua família? Qual é a relevância que você tem para você mesmo? Qual é a relevância que você tem na sua casa, na sua empresa? Qual é o conceito que o teu filho, os teus pais, as pessoas têm sobre você? O que você tem tratado com indiferença? E de verdade, eu não quero voltar aqui mais uma vez e ter que contar mais uma vez a história da indiferença. Parece que a história do Gardenal foi mais engraçada, mas tem um fundo muito forte de verdade. Há dias atrás, eu encontrei o Gardenal comprando bolo, encontrei o Gardenal. Aquele menino de 55 quilos estava com mais de 90. E eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei: tu lembra de mim? Ele falou: lembro.
Eu falei, lembra que tu me bateu? Eu agora mais enxuto, ele gordo, eu mais rápido, ele mais lento. Ele falou assim, não, moço, agora eu sou uma nova criatura, agora não faço mais isso mais não. Aí eu brinquei com ele, eu podia descontar, não era, Gardner? Falou, não, moço, agora aquilo já passou. Eu dei um abraço nele. Falei, cara, eu preciso te agradecer. Ele, ô pastorzão, o que foi? Falei, cara, eu preciso te agradecer, porque você me ensinou com aquele dito soco a rever minhas bases. Eu sei que a vida tem te dado muitas pancadas. Eu estou falando para as pessoas aqui que estão com sentimento de luta, sentimento de guerra. Muitas aqui estão com esse mesmo pensamento. Eu não sei por que talvez Deus me preparou ou qual o propósito de Deus para a minha vida. E eu quero te dizer o seguinte, você só vai ter respostas eliminando as indiferenças. Não seja indiferente à voz de Deus. Não seja indiferente a esse momento. Feche seus olhos por um instante. Onde você está, não vou chamar você para cá. Mas coloque, se você quiser, a mão no seu coração, ou da forma que melhor você se sinta confortável. E fale para Deus, Deus, as minhas bases. Eu exponho as minhas bases para Ti. Eu exponho as minhas lutas para Ti. O que eu tenho, em que eu tenho sido indiferente? Em que eu preciso rever os meus conceitos? O que o Senhor precisa que eu faça? Comece a desenvolver um diálogo. Comece a liberar perdão para aqueles que foram indiferentes a você. Ou que você foi indiferente a alguém. É esposo perdoando esposa, esposa perdoando esposo, é pai perdoando filho, filho perdoando pai. É respondendo à presença de Deus. Isso para mim, Olga, é avivamento. É responder à presença de Deus. E se você precisa tomar uma decisão essa noite sobre Jesus Cristo, o momento é esse. Se você precisar se reconciliar, o momento também é esse. Se você precisar se refazer na sua estada aqui na igreja, no seu envolvimento para não ser indiferente ao reino, à obra, o momento também é esse. Espírito Santo de Deus, Espírito de graça, nós somos o teu corpo e precisamos ser ajustados no conhecimento. E nós queremos crescer. Nos faça crescer. Pai, conforme a tua vontade, no teu conhecimento, na tua sabedoria. Não nos deixe ser indiferente à tua voz. Não nos deixe negligenciar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Aquele que tomou a decisão pelo Senhor, que tu ampare. Que depois eles possam procurar o pastor, a pastora, para compartilhar essa decisão. Da mesma forma, aquele que precisa se reconciliar com o Senhor. Mas aqueles que já estão nessa posição, que já estão no reino, que o Senhor possa acordar, que o Senhor possa sacudir, que o Senhor possa despertar e não ser indiferente ao teu chamado, ao teu propósito, em nome de Jesus.